Pessoal, nós vamos resolver então os exercícios 53, 55 e 57 do capítulo 12 do livro Química, uma abordagem molecular. O autor é Nivaldo J. Tro, né? Terceira edição, tá certo? Vamos lá então. O exercício 53 nos pergunta, né? Para qual volume, né, ou qual deve ser o volume final, enfim, a qual volume você deve diluir 50 ml de uma solução 5 molar de Ki, iodeto de potássio, né, de forma tal que a solução diluída possua 3,05 gramas de iodeto de potássio em 25 ml de solução. Então, entendendo melhor o problema, eu vou tomar 50 ml de uma solução 5 molar de iodeto de potássio, vou diluir essa solução acrescentando solvente, né? Então a pergunta é, a que volume eu devo diluir, ou para qual volume eu devo diluir esses 50 ml, né? Ou em outras palavras, qual será o volume final, né? Depois que eu tiver tomado esses 50 ml e acrescentado solvente, de forma tal que na solução final, na solução após diluição, eu tenha em uma alíquota de 25 ml dessa solução diluída, a massa de soluto seja de 3,05 gramas de iodeto de potássio. Bom, nós já conhecemos essa relação, né? M1V1 igual a M2V2. O produto da concentração inicial pelo volume inicial vai ser igual ao produto da concentração final pelo volume final. Entendendo aí inicial como a solução antes da diluição e final como sendo a solução após a diluição. O volume inicial é 50 ml, a concentração inicial é 5 molar. Né? A pergunta é qual será o volume final. Eu devo diluir 50 ml, acrescentar solvente de forma tal, né, que o volume final seja quanto? Né? Então o V2, aí o volume final, é justamente a pergunta que se faz. Então a questão é saber qual será a concentração final. Né? Mas essa informação, a informação que nos permite calcular a concentração final, foi fornecida. Né? Está dito que em 25 ml dessa solução após diluição, né? Se após diluição eu tomar 25 ml, eu tomar uma alíquota de 25 ml dessa solução obtida após diluição, nesses 25 ml eu terei 3,05 gramas de iodeto de potássio. Nós sabemos que a concentração em quantidade de matéria, a concentração em mol por litro, né? Chamada concentração molar, é igual ao número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução em litros. O número de mols é a massa, 3,05, dividido pela massa molar, que no caso de iodeto de potássio é 165,9 gramas, dividido pelo volume da solução em litros. Né? O volume é 25 ml, ou seja, 25 vezes 10 a menos 3 litro. Né? Porque é justamente nesses 25 ml que eu vou ter aquela massa de 3,05 gramas. Fazendo as contas, concentração final 0,74 molar, né? 0,74 molar. E aí, então, substituindo, né, o valor na equação, 50 vezes 5 dividido por 0,74, igual a 337,8, enfim, 338, né, ml. Né? O gabarito oficial do livro traz 340 ml, né? O autor, enfim, preferiu arredondar aí para o inteiro mais próximo para deixar uma conta redonda, né? Mas enfim, 337,8, 338 ml, tá certo? Bom, com isso então, finalizamos o problema 53. Pessoal, e chegamos então no problema 55, né? Ele nos diz o seguinte, né? Uma solução de nitrato de prata frequentemente é utilizada para depositar, né, uma camada de prata sobre outros metais, por eletrodeposição, como seja. Né? E aí então a pergunta é, qual é a quantidade máxima de prata em gramas, né, que nós podemos depositar, né, sobre outros metais, enfim, considerando que nós temos aí 4,8 litros de uma solução de nitrato de prata que contém 3,4% de prata em massa. Então essa solução de nitrato de prata, que frequentemente é utilizada para via eletrodeposição, como seja,
depositar uma camada de prata sobre outros metais. E então eu tenho 4,8 litros de uma solução de nitrato de prata, que contém prata na concentração percentual de 3,4%. E a pergunta é qual é a quantidade máxima de prata em gramas que eu consigo então retirar dessa solução, né? Bom, sabendo que a densidade da solução é 1,01 grama por ml, né? Então 1 ml dessa solução tem a massa de 1,01 grama. 1000 ml, 1 litro, teria uma massa 1000 vezes maior, né? Daria 1010 gramas, né? E se eu multiplicar por 4,8, né, já que eu vou ter 4,8 litros e não apenas 1000 ml, não apenas 1 litro. Então, pegando a massa de 1 litro, multiplicando por 4,8, eu vou ter que a massa total, né, desses 4,8 litros de solução é de 4.848 gramas. Né? Então, a solução de nitrato de prata, que contém prata num percentual em massa de 3,4%, né? Eu vou utilizar 4,8 litros dessa solução. E a pergunta é qual a quantidade máxima de prata que eu consigo tirar daí. A densidade da solução é 1,01 grama por ml. 1 ml dessa solução tem uma massa de 1,01 grama. 1000 ml, ou seja, 1 litro, teria uma massa 1000 vezes maior, né? 1010 no caso, gramas, né? E se eu multiplicar então essa massa por 4,8, né? Tomar a massa da solução correspondente a 1000 ml, correspondente a 1 litro, né? Multiplicar por 4,8, eu descobrirei que esses 4,8 litros de solução têm uma massa de 4.848 gramas. Está afirmado que 3,4% é prata. 3,4% de 4.848 é 164,83 gramas, ou 1,64, né? 1,648 vezes 10 elevado a 2, né, gramas. O autor, no caso, aí eu não dou por inteiro mais próximo aí, o gabarito oficial do livro dá 1,6 vezes 10 a 2, né? Mas enfim, 1,648 ou 1,65, né, vezes 10 a segunda gramas, ou 164,8 gramas, mas enfim, né, em concordância aí com o gabarito oficial. Chegamos por fim então ao problema 57, que nos diz o seguinte: a água dura, né, lembra que aquela água chamada água dura é aquela água na qual você tem dificuldade, né, de conseguir fazer espuma, por exemplo, com sabão, né? Enfim, isso é por conta da presença de quantidades um tanto mais elevadas de cálcio. Mas vá lá. Uma amostra de água dura contém 0,0085% de cálcio em massa, né? Na forma aí, no caso de íons cálcio mais 2. Quanta água, né, expressa em gramas, né, conteria ou contém 1,2 gramas de cálcio, né? Então 1,2 gramas de cálcio estaria contido em qual massa, né, dessa água dura que contém cálcio na concentração percentual de 0,0085%. Tá certo? E aí vem a informação, né, que 1,2 grama é a quantidade máxima permitida, etc. Enfim, né, para consumo humano, né, para pessoas entre 19 e 24 anos, etc. E tal. Mas enfim. Bom, a massa de cálcio, né, máxima que a pessoa vai consumir num certo volume aí de uma certa massa de água, né, máxima que ela pode consumir é 1,2 grama, né? Essa massa dividido pela massa total vezes 100 vai me dar justamente o percentual de cálcio na água, que é 0,0085. Então, massa total de cálcio, que nesse caso é o máximo que a pessoa poderia consumir, né? Enfim, para seguir a legislação, etc. e tal, que é recomendável do ponto de vista da saúde, 1,2 grama. Dividido pela massa total de água, que vai conter, né, esses 1,2 grama. Então, massa de cálcio na água dividido pela massa total, né, a massa da água, que vai conter esses 1,2 gramas de cálcio, vezes 100 vai ser igual ao percentual de cálcio nessa água dura aí, que é de 0,0085%. Fazendo as contas, 14.118 gramas, né, ou 1,4, né, 14.000, né, 14 vezes 10 a terceira, né, enfim, ou 1,41 vezes 10 elevado à quarta, né, gramas, tá certo?
em total concordância aí com o gabarito do livro, que é de 1,4 vezes 10 a quarta, né, gramas, tá certo? Então, 14.118, né? Enfim, 14.000 gramas, ou seja, 14 vezes 10 a terceira, que é igual a 1,4 vezes 10 a quarta gramas, né? Enfim, isso daria aí um pouco mais, na verdade, de 14 litros, né, de água, né? Perfeito. Seria necessário que, se for considerando que a pessoa consumiu apenas água, né, ela teria que consumir um pouco mais de 14 litros para então atingir essa quantidade máxima aí de 1,2 gramas, né, de cálcio por dia, tá? A fim enfim, não superar esse valor, né? Quer dizer, mesmo atingir esse valor, apenas consumindo água nessa concentração aí, em princípio não seria possível, né? Normalmente a pessoa consome 2,5, 3 litros de água por dia no máximo. Mas enfim, problema resolvido. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.